Salve, salve galera do Tchaco Brasil, estamos aqui para falar de Campeonato Brasileiro após o nosso vídeo sobre a Liga dos Campeões, foi um sucesso, todo mundo se dando bem nas apostas, enfim, vamos voltar o nosso foco para Campeonato Brasileiro, porque neste fim de semana, na verdade, jogos no sábado, domingo e na segunda, vai rolar a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, grandes jogos, possibilidade de mudança ali na parte de cima da tabela e claro, uma briga sempre forte ali também nas posições intermediárias, também na luta contra o rebaixamento e claro, Atlético Mineiro no topo com grande chance de aumentar a vantagem para os demais times. E eu sempre friso, se você quiser assistir ao palpite de um jogo, de um determinado jogo, você vai aqui na descrição que temos os links de cada partida. É só clicar ali que facilita se você não quiser assistir a todos os jogos, mas eu te convido a assistir os prognósticos dos 10 jogos, porque independente do time que você torce, são oportunidades de apostas muitas vezes ótimas em jogos que não são tão badalados. Enfim, cada jogo é uma história para a gente se dar bem, para a gente contar e também faturar, beleza? Fique ligado e a gente vai começar essa rodada aí, 21ª do Brasileirão 2021, se liga! Galera, vamos seguir a ordem cronológica da rodada que começa neste sábado, dia 18, mais precisamente às 5 horas, quando o Palmeiras visita a Chapecoense que deu o ar da graça finalmente no que diz respeito à vitória, somente na 20ª rodada, e foi muito emblemática, porque era um time que tinha 7 pontos, enfim, um saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, né? E tinha o compromisso lá em Bragança Paulista contra o Braga, que era o 4º colocado, enfim, a lógica toda mostrava, os odds, enfim, que o Bragantino era muito favorito. Moral da história, a Chape foi lá e venceu. Já podemos dizer que é o efeito pintado. Eu até lembrei em outro texto que eu escrevi que será que vamos ter aí um efeito Cuca com pintado? Afinal de contas, quem não se lembra daquele Brasileirão de 2003, que o Goiás, que estava numa situação muito parecida com a da Chape no turno, o Goiás com um rolo compressor, fez uma campanha incrível, não só se recuperou, como, enfim, terminou numa situação tranquila aquele Brasileirão. E vai encarar o Palmeiras que vem mal, num momento muito complicado na tabela. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 4 e venceu apenas 1. Mantém-se ainda na segunda colocação em função de circunstâncias, uma delas que o Flamengo tem 2 jogos a menos, aliás, foi a última derrota do Palmeiras. Então a Chapecoense tem aí o desafio de fazer história tal qual o Goiás, mas precisa vencer muito, né? Curiosamente, outro time que o Cuca salvou de circunstâncias muito parecidas foi aquele Fluminense, né? Do time de Guerreiros em 2009. Mas a Chapecoense tem que vencer como nunca, enfim. E tem uma possibilidade, podemos dizer, boa, por conta da má fase do Palmeiras. As coisas não estão indo nada bem, as coisas não estão dando certo para o Palestra, então a Chape enfrenta o Palmeiras no seu melhor momento e com o Palmeiras numa fase muito complicada. Então tem aí uma possibilidade de lucro alto para a Chape, porque se liga nos odds, a vitória da Chape está cotada a 5,25. Palmeiras, naturalmente, favorito, né, pela sua colocação, seu elenco, vitória cotada a 1,61 e o empate 3,80. Enfim, vejo aí que tem uma oportunidade, mesmo a fundo perdido, se você botar R$5, né, nessa vitória da Chape, o lucro é bem satisfatório, é uma oportunidade aí. Vamos falar rapidamente de outros jogos que acontecem, né? O Atlético Paranaense, outro time que vem mal, vai encarar o Juventude. No entanto, o Atlético Paranaense está um pouco mais animado, que conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil. Isso pode ser uma injeção interessante de ânimo, por isso que fica até aí uma possibilidade boa de aposta no Furacão. O Autori de volta ao comando. O Autori não saiu do Atlético Paranaense, né? É que ele estava na função de diretor, né? E ele volta a assumir o comando técnico do Furacão contra o Ju, que é uma equipe competitiva, que dá trabalho, é uma equipe briosa, mas que, enfim, o projeto do Juventude é se manter na Série A. Vamos dar um voto de confiança para o Atlético Paranaense, né? Cuja vitória está cotada a 2,05,
a vitória do Juventude cotada 3,60 e o empate 3,30. Aí na sequência, aí é o jogo do líder, Clube Atlético Mineiro bombando, arrebentando, jogando muito. Se confirmou na semifinal da Copa do Brasil ao bater o Fluminense neste meio de semana, né? Enfim, super favorito, vai pegar o Sport que tá mal, o Sport que desde que regressou à Série A é essa luta permanente para ficar, campanhas sofridas, e esse ano promete mais esse drama. Tem sido assim e a gente não tem indícios de que o Sport possa vir a se recuperar. O Atlético jogando em casa, favoritaço. Olha aí a vitória, cotada 1,36 do Sport, olha a zebra 10-1 e o empate cotado a 4,20. Galão da massa favorito, mas se você também achar que vale a pena fazer uma aposta fundo perdida, perceba, se você botar R$1, olha que retorno incrível no esporte. Só R$1, galera. Então, apostas esportivas é também sobre sabedoria, sobre oportunidade. Vai fazer falta R$1, muitas vezes 2, 3, 5. Veja aí a oportunidade. A gente sabe que futebol, ainda mais em Campeonato Brasileiro, olha, nada é impossível. Coisa bem equilibrada. Na sequência tem Bahia e Bragantino. Bahia, 15º, né? Teve uma sequência recente ruim, aí depois ganhou, empatou com o Santos na rodada passada. O Bragantino que tropeçou feio contra a Chape, saiu do G4, enfim. O Braga vai visitar o Bahia. Joguinho complicado, porque o Bahia está precisando subir, pegar um elevadorzinho, porque já está se aproximando de uma zona da degola. O Braga, por si só, sabe que jogou fora 3 pontos que, enfim, na teoria estavam já pré-somados. Jogo difícil, eu acredito em empate pelo fator casa, né, e pela disposição, pela atitude que o Bahia vai precisar. Mas as coisas não estão indo bem para o Tricolor de Aço, uma equipe que ainda não se encontrou na competição, teve troca de treinadores, enfim, o elenco é até bom, mas o Braga é uma equipe mais arrumada e também a coisa da derrota para a Chape pode ser um misto de acidente de percurso com um pouquinho de salto alto. Então, vamos de empate, os odds estão bem parelhos, isso demonstra que o melhor caminho é esse mesmo. A vitória do Bahia cotada 2,40, o Bragantino triunfo cotada a 2,80 e o empate, olha ele aí, 3,25. Na sequência, último jogo do sábado, o Ceará recebe o Santos do Fábio Carille, que não conseguiu a classificação diante do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Ceará. A questão, galera, é que o Vozão tá mal, o Vozão tá bem diferente do arquirrival Fortaleza, né, que vai muito bem, obrigado, no G4, Fortaleza na semifinal. Daqui a pouco vamos falar do tricolor do Leão do Pici, né? O Ceará vem de sequências ruins nos últimos jogos, entre derrotas e empates, vem caindo na tabela. Se a coisa não mudar, vai começar a flertar perigosamente com o rebaixamento. O Ceará que fez um turno bom, mas vem caindo, pega o Santos, que também está precisando subir na tabela. E como? Jogo difícil entre esses alvinegros, né? O Ceará em casa, os odds. Vamos aos odds para a gente ter um panorama? A vitória do Ceará cotada a 2,05, do Peixe, veja aí, 3,40 e o empate 3,30. Joguinho tinhoso, mas é um jogo que é um pouco a cara do Carille, né? Do que muitos até chamavam de carilismo, né? Nos tempos dele de Corinthians, aquele time que jogava muito pelo resultado, mas fechadinho. Então o jogo afeição para o Santos se fechar. O Ceará tá tenso, né? Tá precisando também do resultado, não vem no momento bom, a confiança, enfim, tá no varal. Então é um jogo interessante, talvez, para você apostar no Santos, que é bem a cara do Carille, aquele jogo fechado, uma saída de contra-ataque, garante aquele 1-0 que, enfim, vai ter uma sensação de goleada. Então, quer dizer, eu acredito no Peixe. Vamos para os jogos de domingo, olha aí, vai ter um jogão logo às 11 da manhã. Por que é um jogão?
porque é o Inter recebendo Fortaleza. Fortaleza, uma das gratas surpresas do futebol brasileiro nesta temporada. O Inter do uruguaio Diego Aguirre, treinador que, olha, está fazendo uma boa recuperação. Será que dá tempo de o Inter chegar na briga pelo título tal qual no ano passado? Tem que ver, é um pouco mais difícil porque a turma de cima, principalmente o Galo e o Flamengo, e se o Palmeiras acordar, eles já estão com uma margem boa, mas o Inter vem de bons resultados, escolhendo bons resultados, e o Fortaleza vai chegar mais desgastado, que teve um jogo decisivo contra o São Paulo. Fortaleza, uma bela vitória que garantiu o acesso, né, à semifinal da Copa do Brasil. Olha, uma temporada mágica. E tem esse duelo de técnicos, né? O Aguirre pelo lado do Inter, o Vojvoda, esse argentino que está brilhando, está fazendo um belo trabalho no futebol brasileiro à frente do Leão do Pici. A questão é que o Inter joga em casa, vem num momento bom, está mais descansado. A gente tem duas situações boas aí. Para mim, pensar na vitória do Inter ou fazer aposta no empate. Pode ter também essa aposta dupla, traz um dinheirinho menor, mas uma possibilidade maior aí de rendimento. Vamos aos odds. A vitória do Inter está cotada a 2,15, do Fortaleza 3,30 e o empate os mesmos, 3,30, os odds de 3,30. Joguinho difícil, mas ao mesmo tempo o Fortaleza que está ali avançando na Copa do Brasil, se a gente for pensar até em realizar, né, esse sonho de ir para a Libertadores, né, direto numa fase de grupos, por uma lógica é mais jogo apostar no Campeonato Brasileiro, até porque na fase final aí da Copa do Brasil vai ter, né, Atlético Mineiro e Flamengo, dois times que também estão ali na semi da Libertadores. Mas, enfim, pela questão do desgaste da viagem jogando fora, eu acredito no Internacional. O empate é uma boa opção para você também. Vamos ver. Na sequência, aí, rapaz, o São Paulo eliminado pelo Fortaleza. São Paulo em momento difícil, já teve aquela polêmica com o Daniel Alves. Enfim, a campanha no Campeonato Brasileiro não é nada boa, já caiu na Libertadores, goleada sofrida para o Palmeiras, situação do Crespo, enfim, não confio muito nesses noticiários quando, né, os dirigentes gostam de frisar que não, bancamos o técnico, já cansamos de ver esse discurso e no jogo seguinte, se o time perde, né, o treinador cai. É que é o Crespo, né, um treinador argentino, foi um craque, tem uma grife, conquistou o Campeonato Paulista e também é difícil cobrar porque, né, o elenco do São Paulo comparado, né, não tem como não citar Galo, Verdão e Flamengo, o São Paulo está no patamar abaixo. E pega o Atlético Goianiense, que empatou com o Corinthians na última rodada, o Atlético Goianiense atualizando está em 10º, né, uma equipe que já também não é de hoje, parecido com as equipes ali do Ceará. O Atlético Goianiense vem se mantendo bem na primeira divisão, com campanhas sólidas, entregando mais que o elenco, enfim, na teoria sugere. Então, o São Paulo jogando em casa é favorito nas cotas, nas apostas esportivas. Como vou dizer, olha aí, vitória do São Paulo cotada a 1,66, do Atlético Goianiense 5-1 e o empate 3,75. Mas a coisa não tá nada boa lá pelos lados do Morumbi. Thiago Volpe aí, o goleiro pressionado, teve falhas, enfim, uma panela de pressão no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Por isso que eu acredito no empate, porque o São Paulo não está sugerindo nem um pouco de confiança e empate nessas circunstâncias, como eu já disse, a cota, repito, paga bem, 3,75. Vamos seguir porque tem Corinthians e América Mineiro. América Mineiro que tá, América Mineiro, né? Wagner Mancini tá se recuperando bem, né? Fez contratações ali, o Berrio e o Zarate. Vai jogar contra o Corinthians, que também se reforçou muito bem e ainda está sonhando com o título brasileiro, logicamente, depois dessas grandes contratações, com o destaque, né, do
Renato Augusto, o William, também veio o Roger Guedes, né? Ótimo atacante, o Giuliano. Então o Corinthians jogando em casa, mesmo com um bom momento do América Mineiro, a gente tem que ir de timão, porque vale a boa fase, vale o fator casa, vale a empolgação, enfim, é Corinthians. Olha as cotas. Vitória do Timão vale 2-1, do Coelho 4-1 e o empate 3,20. É o Timão ainda ali de olho no título brasileiro, tem um turno todo pela frente, e o Corinthians também conta com esse momento de desfecho da Copa do Brasil e da Libertadores, que, né, os times que estão justamente acima, né, Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, principalmente o Galo e o Fla, que estão nas duas, na Copa do Brasil e na Libertadores, que, enfim, o desgaste, né, produza tropeços no Brasileirão, e o Corinthians chega. Beleza, ó, fechando no domingo, o Flamengo que pode alcançar a vice-liderança desde que vença o Grêmio de novo e o Palmeiras tropece contra a Chape. Basta o empate do Palmeiras e uma vitória do Flamengo que o Fla assume a vice-liderança. Lembrando que o Flamengo está com 2 jogos a menos, jogos que serão cumpridos em novembro, já foi determinado pela CBF. Vai pegar o Grêmio, que foi adversário recente da Copa do Brasil, né? O Flamengo conseguiu 2 ótimas vitórias, a melhor delas lá em Porto Alegre, e por fim, nesta semana, ganhou de novo do Grêmio por 2-0, está na semifinal. Grêmio que está ainda numa situação muito difícil no Brasileirão, lutando para não cair. Vem de vitória boa sobre o Ceará, mas no Maracanã vai ser difícil aprontar para cima do Flamengo, mesmo que, né, os gremistas estejam ali com o Flamengo entalado na garganta, mas não dá, é muito difícil. O Flamengo do Renato Gaúcho está embalado e poucos conhecem tão bem o Grêmio como o próprio Renato Gaúcho, que passou os últimos 5 anos, né, antes de assumir o Flamengo, lá no Olímpico. No Olímpico, não, digo Olímpico, né, de uma forma simbólica, em alusão ao icônico estádio, né, hoje é a Arena do Grêmio. Vamos lá as cotas. A vitória do Flamengo cotada a 1,45, do Grêmio 6,50 e um empate 4. Enfim, o mercado tá com o Flamengo. Fechando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira tem Cuiabá e Fluminense. Fluminense que vem de boa vitória sobre o São Paulo na rodada passada, mas no meio de semana não conseguiu sobreviver ao Galo, está eliminado da Copa do Brasil. E o Cuiabá fazendo grande campanha de recuperação desde a contratação do técnico Jorginho. Olha a situação do Cuiabá. Cuiabá, galera, já é o 8º colocado, posição que foi até ratificada depois de uma grande vitória fora de casa sobre o Juventude. Pega o Fluminense, o Flu que está uma posição acima. O Fluminense teve uma queda acentuada, mas depois dos últimos resultados, o Flu conseguiu dar uma subida na tabela, mas vai pegar um adversário difícil. O momento do Cuiabá é melhor. É claro que se a gente olha a camisa, tradição, até o elenco, a gente pensa com mais carinho no Fluminense. Mas o momento é todo do Cuiabá. Então é uma oportunidade boa para você apostar, porque eu vou te dizer aí, já vamos falar de odds. A vitória do Cuiabá, também conhecido como Dourado, está cotada 3-1, do Fluminense 2,55, o empate cotada 2,90, uma situação ali de paridade, que também sugere o empate, que é também uma boa opção de aposta para você, porque é um jogo ali que vai ser pegado, Cuiabá com muita disposição, com a confiança nas alturas, desde que o Jorginho entrou, e o Fluminense também. O Fluminense que agora só tem um Campeonato Brasileiro para disputar, está ali em 7º, logicamente alimenta um sonho de regressar à Libertadores no ano que vem. Então, quer dizer, essa vitória ajudaria muito o Flu. Mas a verdade é que eu confio no empate. Pensando bem, o empate é o melhor em função desse equilíbrio todo que esse jogo sugere. Galera, espero que vocês tenham gostado de todos os palpites, né? Se você conferiu um ou mais, pô, tá ótimo. O que importa é que vocês façam cada vez mais adesão aos nossos vídeos, dê like, compartilhe, mas
Importante mesmo é aqui, ó, o botãozinho de inscreva-se, dá um inscreva-se aí, faça parte da nossa comunidade para você receber os alertas e, como eu já te falo, aqui não tem truque, é tudo de graça, não é migalha, a gente dá todo o caminho do palpite até a hora de fazer a aposta de graça, beleza? Foi um prazer ter a sua audiência, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!